Boa tarde a todos. O Guia Alimentar está de regresso. Esta semana vamos falar de leite, um alimento que tem gerado alguma polémica. Vamos tentar perceber, com a ajuda da nutricionista Joana Silva, quais os benefícios de ingerir leite e de o ter diariamente na alimentação. Doutora Joana, muito obrigada pela sua presença nos estúdios da Sinal TV, uma vez mais para esclarecer este problema que existe à volta do leite, é verdade? É verdade, existe muita polémica em relação aqui ao nosso alimento, o leite, que é um alimento fantástico e que eu defendo sempre, devemos consumir diariamente, seja qual for a nossa faixa etária, este alimento porque tem uma riqueza nutricional de excelência mesmo. Portanto, quero aqui desmistificar algumas polémicas em relação ao leite, porque de facto ele tem uma qualidade nutricional e traz imensas vantagens a nível de saúde, em que devemos consumir este alimento na nossa alimentação diariamente. Devemos então incluir. Exatamente, sim, devemos ao contrário incluir. Do que Exatamente. se diz muitas vezes. Por isso é que ele também está presente na roda dos alimentos. Por exemplo, ou na dieta mediterrânica, os laticínios estão presentes. O leite é um alimento que também está presente na roda dos alimentos ou em qualquer guia alimentar. Portanto, de facto, devemos consumir leite diariamente. Porquê? O leite é, de facto, eu já disse que tem uma excelente riqueza nutricional e porque ele tem variados nutrientes, nomeadamente proteínas, hidratos de carbono, lípidos, portanto, que o nosso organismo precisa diariamente destes alimentos para o bom funcionamento. Para até prevenir certas doenças, nomeadamente as cardiovasculares, o leite, portanto, já há evidência científica em que o leite ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares. E, de facto, todos os benefícios do leite, todos os nutrientes que o leite tem, são, de facto, muito importantes para o nosso organismo. Portanto, eu vou aqui fazer assim um reparo. Por exemplo, as proteínas do leite têm na sua constituição proteínas, são de alto valor biológico, portanto, porque têm aminoácidos muito importantes para o nosso organismo e, claro está, em qualquer faixa etária, estas proteínas fazem-nos imensa falta e são bem digeridas pelo nosso organismo. Cálcio também se fala muito. Cálcio também tem certos minerais como o cálcio, o potássio, o iodo, em que de facto traz vantagens o consumo deste alimento na nossa dieta alimentar. E que benefícios é que traz em diferentes faixas etárias, uma vez que toda a gente deve ingerir leite? Por exemplo, no caso das crianças, é importante o consumo de leite porque elas estão numa fase de crescimento, onde estão a maturar o seu processo ósseo também e os dentes também se estão a formar, portanto o leite é de extrema importância porque ele, lá está, é o alimento que tem maior teor de cálcio. Portanto, nós não nos podemos esquecer que não existe outro alimento que tenha um teor de cálcio que o leite tem. Portanto, e para esta manutenção dos nossos dentes e dos nossos ossos, eles são de facto muito importantes. Por exemplo, na adolescência, nós estamos na altura em que o nosso crescimento está mais abrupto, não é? Portanto, nós nessa altura também devemos incluir o leite na nossa alimentação. E nos adultos, de facto, no caso, por exemplo, da mulher que passa ali por um período de menopausa, nessa altura também é muito importante o leite, consumir leite, porque de facto tem o cálcio, tem o iodo, tem o fósforo, tem o potássio, que de facto são importantes no nosso organismo, para além das proteínas de alto valor biológico e também do hidrato de carbono, que é a lactose que ele tem na sua constituição, que é o que nos dá também aqui a energia e que torna o leite um alimento também um pouco calórico. O leite não é um alimento calórico, portanto, acaba por, de facto, ter pouca lactose, ou seja, por 100 ml tem mais ou menos 5 gramas de lactose, que é o grande hidrato de carbono do leite, e, de facto, tem imensas vantagens. Portanto, é um alimento que é pouco calórico, tem pouca gordura se for magro, porque também temos o meio gordo e o gordo. Tem proteínas de alto valor biológico, seja qualquer a quantidade de gordura que ele contém, e depois tem as vitaminas, a riboflavina e a B12, e o cálcio, o fósforo, o potássio, como já falei anteriormente. Mas fora quem está a amamentar, toda a gente deve ingerir, mesmo depois dos 30 anos, que é quando muitas pessoas pensam que já não é necessário ingerir.
Porque Sim. se calhar podem ir buscar Estes cálcio, minerais, esses minerais. e estas vitaminas que de facto são muito importantes no nosso organismo, porque, por exemplo, a riboflavina acaba por nos proteger contra, estava a falar a palavra, antioxidantes indesejáveis, e acaba por nos proteger contra os radicais livres, por exemplo, defende até o nosso organismo. Portanto, em qualquer faixa etária isso é muito importante. E nos idosos também. E nos idosos também. Nos idosos acaba por exemplo, aqui nos idosos pode ser um grupo um bocadinho de risco. Porquê? Porque quando se fala de intolerância à lactose, está mais predisponível nesta faixa etária dos idosos. Mas, de facto, por exemplo, para criar papas, porque muitos têm problemas de deglutição, quem tolerar bem a lactose, sim, é um bom alimento. Nunca o excluo da minha prática clínica. Muito bem. E em que quantidades? As quantidades são aquelas que estão na roda dos alimentos, portanto 2 a 3 porções por dia de leite que devemos consumir. Claro que isto tem a ver também com a faixa etária das crianças, que têm que consumir, por exemplo, 3 porções, enquanto que em adulto ou os idosos 2 porções. Ou seja, eles na roda dos alimentos têm uma percentagem de 18%, os laticínios, o grupo dos laticínios, não é só o leite. Portanto, nós devemos consumir diariamente 18% o grupo dos laticínios, que é constituída pelos queijos, pelos iogurtes e pelo leite. Portanto, 18% da nossa alimentação devemos ir buscar aqui a nível de fonte de laticínios para proteger o nosso organismo contra certas doenças que podemos já está ir só evidenciado. buscar aí aos iogurtes, ao queijo e colocar de parte o leite ou não? Não devemos fazer isso? Não devemos fazer isso. Nós o que podemos fazer é consumir, por exemplo, uma porção de leite e depois um iogurte. Ou consumir, por exemplo, uma fatia de queijo e um copo de leite. Portanto, devemos sempre, ou não estou a dizer consumir 3 porções de leite por dia, devemos ir sempre, porque também os queijos e os iogurtes têm outros nutrientes também que são importantes. E quem não gosta mesmo de leite? Tem a opção das bebidas vegetais, mas lá está, não tem o mesmo teor de cálcio que o leite tem. Portanto, é importante, claro que aquelas pessoas que são alérgicas ou que são intolerantes têm a opção das bebidas vegetais, mas de facto, quem puder consumir o leite, eu defendo sempre que é um alimento excelente. Realmente é pouco calórico, não tem muita gordura se optarmos pelo magro e não nos podemos esquecer que custa muito acessível, portanto para toda a população é acessível e de facto tem imensas vantagens a nível de saúde. Muito bem. Muito obrigada, doutora Joana. Obrigada eu. Obrigada a si que esteve desse lado. Nós regressamos em breve. Obrigada.